Alô, alunos e alunas do Humanas em Foco, eu sou o professor Cícero Barata e estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto e dar continuidade ao Enem, pensando sempre, buscando sempre a realização do seu sonho, a sua aprovação. Mas a nossa aula de hoje, meu querido Israel daqui a pouco vai soltar para vocês a vinheta, a nossa aula de hoje vai ser a continuação do segundo reinado, porque a nossa aula de hoje é o segundo reinado, parte 2. Vamos tentar lembrar uma coisa aqui, meu aluno. O segundo reinado começou em 1840, a partir do momento que existiu o golpe da maioridade. O jovem Dom Pedro II assumiu um país que estava preso a várias instabilidades. Estávamos passando por uma crise econômica, porque o nosso produto era fraco economicamente. Estávamos passando por uma discussão política, uma briga política entre os liberais e os conservadores pelo poder. Quando ele assumiu em 1840, logo ele tentou fazer um equilíbrio das forças. Ele tentou fazer com que os liberais e os conservadores pudessem conviver dentro do mesmo governo. Daí surgiu o sistema que chamamos de parlamentarismo às avessas. Quando ele iniciou em 1840, aquele seu governo, o Brasil economicamente estava fraco. Não adiantava tentar organizar o país somente politicamente. Não adiantava ele tentar organizar a política só, ele precisava organizar também a economia. E isso é importante, meu aluno, é importante que vocês notem, porque quando Dom Pedro II chegou, tomou a coroa, tomou a posse em 1840, ele passou a ser o governante do país. O Brasil ele estava passando por uma instabilidade econômica e política. A instabilidade política, Dom Pedro II tentou resolver criando alternância de poderes. Beleza. Não foi da noite para o dia que ele conseguiu fazer isso. Porque vocês têm que lembrar que inicialmente ele vai nomear os liberais para ocupar o cargo. Só que em 1842 ele vai nomear os conservadores, botando em prática a sua política de alternância. Acabou gerando uma revolta, a famosa revolta liberais, que aconteceu em Minas e em São Paulo. Não se esqueça disso. Mas os liberais parece que notaram assim, disseram, opa, calma aí, eu entendi o que ele está querendo, e aí acabou a revolta acaba sendo sufocada. Lembrem que essa revolta que já tínhamos falado na aula anterior, que essa revolta teria sido sufocada pelo Barão de Caxias, o qual receberia o título. Observe muito bem que aquele bom senhor, ele foi então encaminhado para acabar com outra revolta, a Revolução da Farroupilha. A Farroupilha, muito bem, lembra da revolta da Farroupilha, a última revolta lá daquele período regencial, a última revolta do período regencial que ainda permanecia no segundo reinado? Em 1845, esse homem chamado Barão de Caxias acabaria sufocando também a Revolução da Farroupilha e, em troca, receberia o título de Duque de Caxias. Então, em 1845, a revolta também teria sido sufocada. Parece que está todo mundo entrando no acordo. Só que aí você tem que lembrar uma coisa, meu aluno. Você tem que lembrar uma coisa, vamos focar. Por que essas revoltas estavam acabando? Por que a política estava se organizando? Porque, meu amigo, estaríamos começando a ter o lucro de um produto super importante para a história do Brasil. Um produto fundamental na nossa sociedade. É o que a gente chama do café. O café brasileiro, em 1845, começou a ganhar no mercado internacional e agora passava a ser o principal produto da nossa economia.
Meu aluno e minha aluna, não esqueçam, vocês não podem deixar de focar, vocês não podem deixar de prestar atenção nisso. Em 1845 até 1930, você vai ter uma obsessão pelo café brasileiro. Você tem que prestar bastante atenção, porque a partir daí a política brasileira estará direcionada. Não esqueça disso. É a partir daí que você vai ter o crescimento dos cafeicultores. Não pode esquecer. Pois bem, em 1845, o Brasil começava a ter a sua venda do café. Ganhava o mercado internacional. Só que tinha um detalhe. Aquele crescimento do Brasil chamava uma certa atenção. E até dos ingleses. Vocês têm que lembrar que os ingleses, em 1845, eles criaram uma lei, presta bem atenção que é uma lei inglesa, em 1845, eles criaram uma lei que a gente chama Lei Bill-Arbiden. Essa Lei Bill-Arbiden, ela foi uma lei que proibiu o tráfico internacional de escravos. Proibiu o tráfico internacional de escravos, mas era uma lei feita pelos ingleses. E que, resumindo, bem rapidinho aqui, meus alunos, ela praticamente era o seguinte: se uma embarcação estivesse saindo da África com negros, fosse aliada à Inglaterra, e fosse parado pelo navio inglês, se ela estivesse saindo da África, embarcação cheia de negros, e fosse parada pelo navio inglês, essa embarcação teria os seus escravos libertos, porque os negros teriam que voltar para a terra de origem, a embarcação teria que pagar uma multa enorme e teria a embarcação apreendida. Aquela história que a gente tem que observar, barato, então quer dizer que existia uma redução do número de escravos no Brasil, ou então não, uma redução da questão do tráfico de escravos? Não, pelo contrário, fez foi aumentar. A gente tem que lembrar que o que é mais, tudo que é proibido, né, o povo gosta mais, fica aquela coisa mais excitante, o povo gosta, né? Então tudo que é proibido fica mais gostoso, né? A brincadeira que a gente fala. Então você tem que prestar muito bem atenção nisso. A partir de 1845, com a Lei Bill-Arbiden, a lei que proibiu o tráfico internacional de escravos, era uma lei brasileira? Não, era uma lei inglesa. Essa lei, ela diminuiu a quantidade de escravos no Brasil? Não, ela fez foi aumentar. Aí você tem que observar o seguinte: o negro começou a vir cada vez mais para cá e o povo querendo comprar cada vez mais e mais o negro, porque sabia que ia ficar um produto cada vez mais difícil. Meu amigo, o que gera a inflação de um produto é a procura sobre aquele produto. Isso é simples. O que é que faz uma inflação acontecer? O que é que faz um preço do produto subir? Um exemplo de um carro: se você quer comprar um carro, aquele carro dava para ser vendido por 40 mil, mas todo mundo quer comprar aquele carro. Você acha que alguém vai vender aquele carro por 40 mil? Não, ninguém vai vender por 40 mil. Pois então você observa o seguinte: em 1845, a quantidade de negros que vinham para o Brasil foi bem maior. Aumenta-se. O que é que o Enem gosta de cobrar em relação a isso? Às vezes eles colocam tabelinhas como essa aqui, que vai mostrar o percentual, a quantidade de negros que está vindo de um canto para o outro, do ano para o outro. E se você observar bem, a quantidade de negros que vai ter no Brasil a partir de 1845 vai ser bem maior o número do tráfico do que os anos anteriores. Tá joia? Então, se liga aí, uma dica para você, tá bom? O que é que acontece? Esse negro, quando chegava, que ele chegava supervalorizado, e o café precisava da mão de obra. Mas teve um homem chamado Senador Campos Vergueiro. Campos Vergueiro, ele teve uma ideia. Se o negro está muito caro e eu preciso de uma mão de obra, eu vou ter que resolver esse problema. Como seria esse problema? Ele pensou nisso: eu preciso de uma mão de obra. Aí que tá. Se você olhar, essa questão do café já chama a atenção por dois fatos importantes na história geral. Qual, barata? Pergunta a você, meu caro aluno, e eu quero ver se você vai conseguir responder aí. Qual foi o motivo que os ingleses estavam querendo proibir
o tráfico de escravos para o Brasil. Como é, meu aluno? Muito bem. Quem falou que era para ter um aumento do mercado consumidor? Está correto. Agora, só foi isso? Não. Veja o seguinte, qual era o motivo que os ingleses queriam defender o fim da escravidão? Por que é que os ingleses pressionavam tanto o fim da escravidão? Eles queriam aumentar o mercado consumidor? Corretíssimo. Eles eram bonzinhos? De jeito nenhum. Você tem que lembrar o seguinte, em 1750, tivemos a primeira Revolução Industrial. Essa revolução aconteceu na Inglaterra. Em 1750, existe um aumento da produção de mercadorias. Se tu está produzindo mais, tu precisa encontrar mercado consumidor. Tudo bem, mas estava tudo dando certo. O problema é que de 1850 para lá, a gente já inicia a segunda fase da Revolução Industrial. Qual foi a segunda fase, meu caro aluno? A segunda fase da Revolução Industrial foi aquela segunda fase que ampliou-se para a Europa, foi para os Estados Unidos e alcançou o Japão. Então é bom que você lembre disso. Se você observar bem, o Brasil, ele era uma potência em mercado consumidor. A Inglaterra estava ganhando concorrência. Os países europeus, mais os Estados Unidos, mais o Japão já estavam produzindo manufaturas. Então a Inglaterra estava tendo uma superprodução e não tinha mercado consumidor. Foi o jeito, então, pressionar a abertura desse mercado consumidor. E quem seria o mercado consumidor? O negro. O negro era o seu potencial mercado consumidor. Não se esqueça disso. Aí estava a questão. No Brasil, em 1845, ainda não estava proibido o tráfico internacional de escravos. Não esqueça disso. Não estava. Foi uma lei criada pelos ingleses, a famosa lei Bill-Harder. Pois bem, naquele momento, Campos Vergueiro estava vendo que o negro estava saindo muito caro. O negro, minha gente, era uma fortuna. Então ele disse, eu não posso gastar dinheiro comprando negro. Eu tenho que encontrar uma saída. Qual foi a saída dele? Qual foi? Muito bem, quem acertou aí? A saída dele foi trazer mão de obra dos imigrantes para o Brasil. Ele começou a trazer mão de obra de italiano, de alemão, de suíço para o Brasil. Por que, Barata? Os europeus iriam querer vir para o Brasil. Você tem que parar para observar que durante esse período estava acontecendo o processo de unificação da Alemanha, que era liderada pela Prússia, e estava acontecendo o processo de unificação da Itália. Isso quer dizer o quê? Estava tendo conflitos, uma guerra civil, meu amigo. Estava tendo um conflito interno. Quando tem um conflito interno, você diminui a produção. Resumindo, o povo não tinha condição de sobreviver, estava querendo fugir da guerra, e uma das opções que apareceu foi vir para o Brasil. Como assim, Barata? Campos Vergueiro contratou uma pessoa para poder fazer esse recrutamento de italianos, de alemães e suíços para o Brasil. Começou a fazer um recrutamento, vem para o Brasil. Como? Imagina aquela cena típica. Naquela época, um casal e seus 14 filhos. Aí você imagina um bocado de filhinho, um escadinho um atrás do outro. O dinheiro falta comida. E o mais velho chega, mamãe, estou com fome. Aí vem o outro e diz, mãe, estou com fome. Chega o outro e diz, mamãe, estou com fome. Aí chega o outro e diz assim, mamãe. Aí o outro, mamãe. Aí o outro, mãe. Pense na perturbação que vai ser na cabeça de um indivíduo. Em um certo momento, começa a existir uma propaganda sobre o Brasil, que o Brasil era um país maravilhoso, que aqui tinha muita terra, que aqui tinha muito verde. E o homem que começa a recrutar essas pessoas, chega para a pessoa e diz assim, Dona Maria, a senhora já pensou em ter casa, comida, roupa lavada, tudo isso? A mulher vai ficar surpresa, vai dizer, o que eu preciso fazer para o senhor? Não é para mim não. Deixa eu lhe dar uma sugestão. Tem um cara lá no Brasil, chamado Campos Vergueiro, senador Campos Vergueiro,
que ele está oferecendo terras para as pessoas trabalharem. Lá dá muito café, ele quer mão de obra para trabalhar no café, e ele dá uma condição: tudo que a senhora plantar lá, metade é dele e metade vai ser da senhora. Se a senhora quiser, ele compra a sua metade. Ela pegou e disse: meu filho, muito bom, mas tem um problema, eu não tenho condições de ir para o Brasil. Ah, não se preocupe com isso não. Eu já disse a você, meu aluno e minha aluna, toda vida que alguém falar para você, não se preocupe, porque algum problema vai vir, alguma coisa vai vir. O que é que vai ocorrer? Quando ele disse não se preocupe, foi porque ele vai simplesmente dizer assim para a mulher: olha, o senador, ele vai pagar suas passagens, todo o seu custo de viagem. Quando a senhora chegar lá, a senhora vai ganhar uma terra e vai ganhar comida. Tudo que a senhora plantar, ele vai descontar. Com o passar do tempo, ele vai descontando, até a senhora quitar a sua dívida. Meu amigo, quem estava lá no desespero, vai pegar a primeira embarcação, vai vir para o Brasil. Quando chega aqui no Brasil, essa mão de obra dos imigrantes, eles vão estar trabalhando num sistema de semi-escravidão. Não é um sistema de escravidão, mas é um sistema de semi-escravidão. Por que, Barata? Porque esses imigrantes só poderiam deixar a propriedade no dia que quitasse sua dívida. E lembrem que muitos desses imigrantes, quando vinham para o Brasil, eles não recebiam uma terra boa. Então a plantação deles poderia ser ruim. Vejam que tudo que eles iam comprar na mercearia do senhor, do senador. Então, quando eles iam comprar, o preço era muito caro. O custo para eles pagarem isso não queria acabar essa sua dívida. Só que tem um problema. Esse sistema de semi-escravidão, ele foi chamado de sistema de parceria. Sistema de parceria. Então veja, com a introdução do café brasileiro em 1845, um cara chamado Campos Vergueiro, ele vai substituir a mão de obra brasileira, melhor dizendo assim, porque ele vai deixar de comprar o negro escravo. Por que, Barata, que ele deixa de comprar o negro escravo? Porque o negro escravo é muito caro. Então ele vai deixar de comprar o negro e vai começar a trazer uma mão de obra para o Brasil, custeando as passagens, para que depois as pessoas pudessem o pagá-lo tranquilo. O que é que vai acontecer? Esse cara chamado Campos Vergueiro traz o imigrante para cá, substitui a mão de obra escrava pela mão de obra de semi-escravidão. Essa relação de trabalho que o café implementou aqui, a gente vai chamar de sistema de parceria. Só que tem um problema. Um desses imigrantes conseguiu fugir. Aí eu acho interessante, meu caro aluno do Humanas em Foco, quando a gente pensa em fugir, a gente pensa em fugir para uma cidade ali vizinha, para uma cidade um pouco mais distante e tudo mais. Naquela época, quando o povo pensava em fugir, o povo pensava em fugir para a Suíça. Olha aí, coisa chique. Vou fugir para a Suíça. É chique demais esse negócio, viu? Bacana. O imigrante fugiu para a Suíça. Ao chegar na Suíça, ele escreveu um livro, As Memórias de um Colono no Brasil, mostrando que toda aquela propaganda criada, tudo aquilo criado, cara, era uma farsa. Tudo foi uma mera farsa criada para que pudesse um imigrante ir para o Brasil. Tu acredita? Resultado, o governo italiano vai acabar intervindo e vai proibir a vinda dessa mão de obra italiana para o Brasil. Tá joia? O sistema de parceria estava dando como fracasso. E aí, Barato, o que foi que aconteceu? Nesse meio período, você vai ter uma revolta que a gente vai chamar de última revolta de fato de caráter liberal, que vai ser a Revolução Praieira, a de 1848, a última revolta, porque depois disso a gente vai iniciar o que chama de Pax Imperial. Vamos iniciar o período que chamamos de Pax Imperial. Muito bem, Pax com X, uma referência à paz romana. Ele traz essa referência ao período da paz romana. Não se esqueça disso, meu caro aluno humanista aí, meu caro aluno do Humanas em Foco, tá bom? Mas o que é que acontece? Em 1850,
Daqui a pouco, na próxima aula, melhor falando, nós iremos falar sobre essa revolução aqui, a Revolução Praieira de 1848, tá bom? Então, mas ela aconteceu justamente nesse processo aqui de transição, tá bom? Foi a última revolta liberal. Um detalhezinho, esse sistema de parceria, meu caro aluno, ele não estava dando certo, e aí era necessário ser substituído. Em 1850, o Brasil assinou a sua primeira lei abolicionista, a primeira lei abolicionista, a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1840, o Brasil assinava a Lei Eusébio de Queiroz. Barata, qual a importância dessa lei para dentro da história do Brasil? É a primeira lei abolicionista e foi a lei que proibiu o tráfico internacional de escravos. Muita gente não gostou, muita gente não gostou. Por quê? Porque agora, quem seria a mão de obra? O negro ia ficar cada vez mais caro. Vejam que depois eu vou explicar para vocês que o Eusébio de Queiroz ele fez essa lei não é porque ele era bonzinho não, ele tinha interesses, já que ele estava fazendo escravos, né, já que ele estava procriando escravos para poder vender. Aumentou o mercado interno. Mas veja, em 1850 foi proibido o tráfico internacional de escravos. O sistema de parceria não estava dando certo e era necessário você substituir esse sistema. Foi aí que a coroa interviu e acabou criando o que a gente chama de sistema do colonato. O sistema do colonato. Que é isso, Barato? O sistema de parceria, o sistema de colonato que você não pode esquecer. O sistema de parceria e o sistema do colonato, eles foram sistemas introduzidos logo com a produção do café, com o crescimento da produção do café. O sistema de parceria foi introduzido pelo senador Campos Vergueiro, que trazia a mão de obra do imigrante para o Brasil, num regime de semi-escravidão, certo? O imigrante teria que pagar todos os custos da viagem e também não teria direito, não tinha garantia de boa terra. Já o sistema do colonato foi uma intervenção do governo. O governo sabia que precisava dessa mão de obra. Então, o que foi que o governo fez? Simples. Eu vou chamar os imigrantes, vou garantir aos imigrantes que quem quiser vir para o Brasil, nós pagaremos a passagem. Ele não terá nenhum tipo de custo, ele não terá que reembolsar. Ao chegar no Brasil, o imigrante vai ter garantia que vai receber uma boa terra para o plantio do café. Então, isso dava mais garantias aos imigrantes. Em 1850, o sistema de parceria estava fracassado e vinha o sistema do colonato. Então, vejam, resumindo aí, meu caro aluno, na aula de hoje, eu prestei muito mais atenção sobre essa relação de trabalho incorporado ao Brasil, tá certo? O sistema de parceria e o sistema do colonato, que é isso que eu quero que você pegue de fato da aula de hoje. Agora, eu quero que você note que todo dentro do processo da história do Brasil, o segundo reinado ele começou com complicações. Ele começou a ser resolvido quando criou aquela coisa de alternância de poderes, o parlamentarismo às avessas, que isso é questão importante, porque meu aluno tem que lembrar, 2 vezes na história do Brasil o sistema parlamentarista funcionou. No segundo reinado e durante o governo de João Goulart, Jango, devido àquela campanha da legalidade, promovido por Leonel Brizola. E olha que fato interessante, Leonel Brizola, esse ano de 2016, acabou sendo transformado em herói da pátria. Leonel Brizola. Lembra desse nome aí, que é o mais novo herói da pátria. Vamos falar dele lá na época do governo de João Goulart, tá jóia? Vamos falar um pouquinho mais dele lá na frente. Então veja, o sistema do parlamentarismo às avessas resolveu o problema naquele momento. Momentaneamente, tudo bem, está tudo resolvido. Só que tem um problema. A economia do país não estava bem. Só que até o problema da economia também estaria sendo resolvido a partir de 1845 com o café. O problema do aparecimento do café é o problema que o Brasil teria naquele momento. A questão que a Revolução Industrial entrava na segunda fase, os ingleses precisavam de mercado
consumidor. Pressionaram o Brasil para que o Brasil decretasse o fim da escravidão. O Brasil não decretava. Os ingleses criaram a Lei Bill Army, proíbe o tráfico internacional de escravos. E o Brasil, então, vai criar o sistema de parceria e depois o sistema do colonado, tá bom? Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais do segundo reinado, vamos para a terceira parte do segundo reinado, já que essa aula do segundo reinado, minha gente, eu divido a tela em 6 partes, para que o aluno possa realmente ficar focado no estudo e possa compreender de fato o segundo reinado. Humanos em Foco está com você para os seus vestibulares. Foco no estudo e vamos com tudo, que a aprovação é nossa. Beijo!